no CT Joaquim Grava, aquele regenerativo, né? Quem atuou por mais de 45 minutos faz um trabalho na academia, o restante do elenco um trabalho tático e tem um desfalque importante, tá? Para a próxima rodada contra o Juventude, que é o Romero. Ele levou o terceiro amarelo, vai cumprir suspensão. Em contrapartida, o Kaká, que cumpriu suspensão ontem, estará à disposição do técnico Ramon Dias e de seu filho, parceiro, auxiliar técnico, Emiliano Dias também, Bruno. É isso, a família Dias, então, que conheceu. Eu penso no Emiliano, eu confundo com o Martínez, mas não, com o campeão do mundo, mas não. É a família Dias, então, à frente do Corinthians. O Hulk, hein? Olha só, desde 2021 são 76 participações em gols, todos com a camisa, então, do Galo, tá? 53 e 23. Depois o Pedro aparece também muito bem com 54, Scarpa, Cano e Caleri. Ontem o Hulk mais uma vez ajudou o Atlético a conseguir essa vitória em uma boa sequência do Galo na competição, Marra. Apesar de achar que o Corinthians foi por mais tempo melhor dentro até do seu objetivo de partida, obrigou o Atlético a fazer uma partida, obrigou o Atlético a se virar em campo. E aí o Milito foi muito bem na entrevista coletiva também, né? É que aqui no Brasil não é muito comum o técnico assumir, né? Meu plano de jogo não deu certo, tudo. A gente vê muito isso em outras competições, né? Quando os técnicos não têm medo disso, eles sabem que são seres humanos. E não é que ele assumiu, porque venceu, então é mais confortável assumir. Quando ele vinha da sequência ruim, ele explicava quais eram as ideias dele, porque não tinham dado certo, né, Marra? É isso. Achei que ontem... Claro, a gente vai falar da recuperação do Atlético no campeonato. O Atlético tem 2 jogos a menos ainda, né? O que não quer dizer muita coisa também, porque precisa vencer esses jogos. Mas vencendo, ele se posiciona perto do grupo dos 4 primeiros, dos 6 primeiros. O campeonato está um campeonato muito bem disputado, muito difícil. Agora, é incrível... a gente está falando do incrível, está saindo os gols do Hulk, né? É incrível como a semana passada ele fez 38 anos. Ele chegou ao Brasil já com a pecha de veterano. É verdade. E sem ter feito sucesso no Brasil. É incrível como esse jogador... E aí eu não estou falando dos 2 gols de pênalti. Estou falando de como ele se movimenta de um lado para o outro. O lance do segundo gol, ele cai pelo lado direito, depois de um passe do Lianco. E a gente mostrou aqui os números de 2021 para cá, né? É incrível. A gente está vivendo... É que talvez quando acabar a gente vai dar mais valor. Mas tem muito tempo que esse cara é manchete positiva aqui no Brasil desde 2021. E aqui acho que semanalmente a gente valoriza o que realmente ele faz com a camisa do Atlético. O Breiler, o Emiliano Dias, ele falou assim, a frase é curiosa, ele falou: futebol não foi justo com a gente, entendendo que o Corinthians merecia talvez melhor sorte no jogo de ontem. Você concorda? Bruno, é muito simplista analisar dessa maneira. Eu entendo até o lado do Emiliano Dias de valorizar o que o Corinthians produziu. De fato, o Corinthians perdeu, mas jogou bem. Foi o time mais eficiente. E essa eficiência coloca à prova também o trabalho do Ramon Dias, porque é preciso se cobrar também, trabalhar essas finalizações, fazer com que os atacantes sejam mais confiantes. Wesley perdeu oportunidades, Yuri Alberto mais uma vez, embora tenha feito dele. Então o Atlético pecou. O Corinthians pecou pela ineficiência, enquanto o Atlético aproveitou bem essas oportunidades em pênaltis incontestáveis. Para mim, não há nenhum questionamento, tanto no primeiro quanto no segundo pênalti. E olhando por esse lado do merecimento, por ter sido mais eficiente, o Galo mereceu sim a vitória, mas entendo o ponto da família Dias de ressaltar o bom desempenho do Corinthians. Isso aí aconteceu e o Corinthians, em 4 jogos com Ramon Dias, já demonstra evolução. Muita. Essa evolução é inequívoca e a gente precisa destacar um trabalho curto que já parece retomar confiança, principalmente no aspecto defensivo, embora tenha sofrido gol novamente. É um Corinthians mais sólido e a partir dessa solidez faz com que o ataque produza mais, o time seja mais organizado. O Ranieri dessa vez fazendo o papel ali de terceiro zagueiro, fechando a linha de 5 defensiva do Corinthians, funcionando bem esse sistema. Então o Ramon Dias já deu uma cara para o Corinthians, já conseguiu consertar muita coisa, agora é trabalhar a eficiência do time nessas chances criadas lá na frente. Ele se mostrou satisfeito, entendendo que o Corinthians jogando assim vai cumprir os objetivos que eles têm na competição. E foi muito rápido, né, Bruno? Porque se você parar para pensar, esse trabalho não é um trabalho que era o do outro
e que ele corrigiu com o lado emocional, com a conversa. Não, ele mudou o time. O Rian é titular. O Wesley não é titular mais. O Bidon perdeu espaço. O André Ramalho, tudo bem, as contratações ajudaram. Claro. O André Ramalho ontem ele comete o pênalti, mas ele é um jogador que dá muita sustentação ao sistema defensivo. O Alex Santana. O Alex Santana ajuda e ajuda demais. Com passada larga, com o bote, com a forma como passada larga por causa disso, né? Como ele chega ao campo de ataque com muita rapidez. Incorporou o meio-campo, a marcação Exato. fica mais forte. O time do Corinthians, porque muitas vezes a gente fala assim, tem pouco tempo, isso tudo é verdade, tem pouco tempo para treinar, ele vai chegar lá, dar um ajuste, uma coisa assim e tal, talvez empoderar um jogador que não está tão bem. Ele pode ter feito tudo isso, mas é um time que tem as digitais dele. Ele mudou o time. A gente não pensava em ver o Corinthians com o Wesley no banco. Não, nem com o Bidon. Nem com o Bidon. A gente pensava que o Wesley, inclusive, era um jogador que ia sair agora porque estava sobrando demais no Corinthians, estava jogando muito bem, estava fazendo gol, é um jogador que levava mais perigo. E o Ramon olhou e pensou, não, eu vou precisar de outro. Vai ser o Romero. Ele vai entrar para o segundo tempo. Vai ser o Rian. Ninguém falava do Rian, gente. Então tem muito das digitais do Ramon, sem dúvida. E do Emiliano. Apesar da vitória do Atlético, acho que o time, e o Milito falou muito sobre isso, teve certa dificuldade para criar grandes chances, né? Mas era um Atlético que tinha ali, tinha o Scarpa, tinha o Bernardo, tinha o Paulinho, tinha o Hulk, tinha o Arana, tinha o Otávio. A saída foi do Alan Franco, né? Que eu até questiono. Tá, mas eu entendo. Mas assim, ele não conseguiu criar tudo isso porque ainda precisa melhorar esse novo time ou porque, de fato, o sistema defensivo do Corinthians já encaixou? Eu acho que o sistema defensivo do Corinthians ontem impôs muita dificuldade ao Atlético. Primeiro que jogou com linha mais baixa. Você tem pouco espaço, linha mais baixa, você joga mais perto do seu gol. Você tem pouco espaço, oferece ao adversário, pouco espaço para trabalhar a bola e para mexer os atletas, adversários, de forma que o gol fique claro. É o que a gente fala de arrastar o jogador adversário e criar uma situação, gerando mais espaço, de uma forma que o Hulk pegou a bola e tem um gol na frente dele, o Paulinho pegou a bola e tem um gol na frente dele. Isso não acontecia, porque o Corinthians não permitia isso. Isso é mérito do Corinthians. Agora, o Atlético tem jogadores de qualidade, técnicos de qualidade, para, em algum momento na partida, criar essas situações. E elenco também, né? Agora que voltou, que o departamento médico liberou, também tem elenco para isso. Isso é algo que o Milito vai ter que corrigir. E acho que ontem ele melhorou o time com a entrada do Alan Franco. O Alan Franco foi aquele da cabeçada, em um jogador de bola parada, né? E que o Hugo fez uma grande defesa. O Alan Franco tem mais característica ofensiva, se a comparação for com o Fausto Vera. E acho que o Fausto Vera ontem, eu entendo, tá? Um jogador de confiança, ele sabe bem quem é o Fausto Vera, trabalhou com ele no Argentino Júnior. Foi bem na estreia contra o Vasco. Foi bem na estreia, mas eu acho que o Alan Franco vinha muito bem. Preciso entender também que o jogador às vezes pode estar cansado. O jogador tem um ritmo de jogo mais pesado e sequência de competições. Agora vem Copa do Brasil e Libertadores. Exato. E Libertadores em mata-mata, Copa do Brasil já é mata-mata. Então ele vai ter que poupar mesmo alguns jogadores. O Corinthians vai ter, não é, Lili, uma sequência gaúcha pela frente, com os confrontos aí contra o Juventude, também tem o Grêmio. Não, o Grêmio, né? Eu e Juventude, o Grêmio 2 vezes na Copa do Brasil e Juventude no Campeonato Brasileiro. Lili, tem a informação... Daqui a pouco tem a Sul-Americana também. Também tem a Copa contra o Red Bull, não é isso? Também. Contra o Red Bull Bragantino. Lili, tem informação sobre ainda possíveis reforços do Corinthians, é isso? Tem sim, o Corinthians segue no mercado porque ainda falta uma peça de ataque, né? O próprio pedido aí do técnico Ramon Dias. Então o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Michael, de 28 anos, que está no Al Hilal. O Corinthians quer contratá-lo, sabe que será uma negociação bem difícil porque Flamengo e Cruzeiro também estão na cola. Inclusive, a primeira informação, quem deu primeiro essa informação foi o nosso colega Rodrigo Vessoni. Acabei de confirmar com pessoas do Corinthians que de fato existe esse interesse. As negociações devem ser iniciadas e aí o Corinthians pode utilizar o dinheiro da nova patrocinadora Master, né, que destinou montante aí desse valor, 57 milhões para novas contratações para tentar tirar o Michael do Al Hilal, né? Teria que pagar essa compensação financeira, mas esse interesse de fato existe, eles enxergam, né? A comissão técnica enxerga que precisa agora de um atacante, está bem satisfeita ali na zaga, no meio de campo, falta essa peça e
E esse nome, o nome da vez aí que está na mira do Corinthians, é do Michael, de 28 anos, Bruno. Valeu, Lili, obrigado. Então, nome interessante aí que o Corinthians pode ainda... Não é? Sim, o Michael é um nome interessante para qualquer time. Claro. É um jogador que no futebol brasileiro desequilibrou por muito tempo. El nivel que tuvo Corinthians fue muy alto, muy competitivo. Creo que es una diferencia enorme, muy grande, cómo está cambiando el equipo, cómo está creciendo, cómo está compitiendo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos jugadores porque están transformando de un Corinthians que no competía a alta competência. Promoção Nestlé faz bem ganhar toda hora. Um carro zero toda semana, 2 milhões no sorteio final. Quero uma moto invocada. Deixa comigo. E se doer? Chegou o novo Dorflex Max. Possui 2 vezes mais relaxante muscular e 2 vezes mais analgésico para dores intensas no corpo. Novo Dorflex Max. Estamos já com imagens dos melhores momentos ontem na Arena MRV. O Galo venceu o Corinthians. 2 gols do Hulk, né? Mais uma vez o Hulk aparecendo, né? Para garantir a vitória para o Atlético. E o Ramon Dias gostando da postura do Corinthians. Professor, como que você viu essa vitória do Atlético ontem? Então, o Galo mereceu a vitória. Os 2 pênaltis têm que ser marcados mesmo. A gente viu aí o Garro erguendo o braço, o segundo pênalti também ao contato. Agora ficou pesado para o Corinthians, do ponto de vista do Corinthians. O Corinthians jogou, por exemplo, melhor, claro que cada jogo tem uma história, mas jogou melhor do que jogou contra o Bahia, onde saiu vencedor. Era outra circunstância, outra característica, outro jeito do adversário jogar. Eu acho que o Ramon está certo quando fala do aumento de competitividade e presença, principalmente no ataque, que foi a primeira coisa que ele cobrou quando chegou ao Corinthians. O Corinthians, no primeiro tempo do jogo de ontem contra o Galo, ameaçou mais o adversário em um tempo do que costumava ameaçar em jogos inteiros, na antiga administração, né? E aí também, quando o Ramon Dias fala, dá a impressão que passa um pouco em relação ao trabalho do técnico anterior a ele. Agora, o Galo é um time melhor que o do Corinthians hoje. Era fatal que, se o Corinthians não tomasse cuidado, poderia sucumbir, por exemplo, numa cobrança de falta do Hulk e num lance do Paulinho que gera um pênalti, que foi o que aconteceu. Essa qualidade do Galo acaba falando mais alto. Por melhor que o Corinthians jogasse e se superasse, tinha um adversário capaz de fazer o que fez ontem na Arena MRV. Então o Corinthians sai do jogo com um desempenho aceitável, até satisfatório e esperançoso para a sua torcida. Agora o time tem Juventude e RB Bragantino em casa, deve fazer os pontos que não fez no turno, quando fez 0 ponto contra esses adversários. O Galo mereceu a vitória, é um time melhor. Acho que o Galo mereceu a vitória. Para o Corinthians ficou pesada a derrota. Parece uma coisa que não pode ser colocada junto, mas para quem viu o jogo, acho que ficou essa impressão. O Corinthians na base mais da superação, né? A gente está vendo aí o momento do segundo pênalti. Já numa altura bem adiantada. 40 minutos, né? 40. O gol sai com 40 já, o gol de pênalti, mais um do Hulk. Deu trabalho o Corinthians ao Atlético, essa é a grande questão. Deu trabalho, lutou, gerou situações, o Matheus fez boas defesas, goleiro do Matheus Mendes. Matheus Mendes. Embora no gol eu acho que ele tenha falhado. O canto dele, não foi uma bola... o Yuri sobe sozinho, era uma bola muito né? difícil de chegar, muito difícil. Mas para isso ele está lá, né? Ele é o goleiro do Galo, ali no canto. Mas ele fez outras muito difíceis também. Antes e depois. Esse momento aí é o da expulsão do Lianco. Isso, lá no fim. O Lianco entrou e foi expulso, né? O Lianco, ele é bom zagueiro, não perde viagem não, viu? Zagueiro em posição física, chega duro. Acho que é um cara que vai ajudar muito o Galo, mas mereceu a expulsão que ele vem... O Corinthians deu trabalho, mas não pontuou. Isso significa o que aí para essa sequência do Corinthians, né? Para tentar fugir do rebaixamento, especialmente olhando para esses 2 jogos que o professor trouxe contra Bragantino e Juventude. Na ordem, Juventude e Bragantino. Juventude e Braga. Significa que está perdoado se pontuar daqui para frente. Agora é não deixar escapar a pontuação nessas 2 próximas partidas.
para efetivar esse distanciamento da zona de rebaixamento, que é o ponto principal de início para o Corinthians. Claro que agora vai olhar para a Copa do Brasil, tem que tentar chegar na Copa do Brasil, mas no Brasileiro tem que primeiro pensar em, fazer um saldo, fazer um crédito ali para não passar sufoco ali na frente no Campeonato Brasileiro. Porque por melhor que o Corinthians estivesse atuando, durante os 90 minutos, mais um pouco, com os poucos acréscimos que foram dados, o torcedor pensava, não pode bobear, é um jogo difícil. A cada chance perdida no começo do segundo tempo, a perspectiva de uma derrota para o Atlético Mineiro estava presente no jogo inteiro pela força do adversário, gente. O Atlético é um time muito forte. Fora os que chegaram, ainda tinha os que já estavam lá, como o Scarpa, por exemplo, que participa muito do jogo, participa bem do jogo. O Atlético tem opções hoje que o Corinthians não tem. Então, pode parecer até natural a derrota, é uma derrota aceitável. O que não é aceitável são os pontos que foram perdidos antes. Pontualmente, um jogo como esse não é uma derrota para se desesperar. Desde a chegada do Ramon, tá tudo no script? Eu acho que o Ramon tem acertado muito, principalmente... Desempenho e resultado, professor, os dois, desde que ele chegou. Acima do script para mim. O fim do turno... Uma derrota para o Galo fora, um empate com o Grêmio em casa, vitória contra o Bahia fora. Pega o jogo ontem, bola rolando. Estratégia dos dois times, o Corinthians foi melhor. Dentro da sua proposta, sim. Dentro da sua proposta, o Corinthians foi melhor. É que ele teve vacilos, o Hulk muito bem no jogo, não só por conta dos pênaltis, chamando a responsabilidade, né, tentando aproximação ali com o Paulinho e companhia. Mas o Galo ele teve muita dificuldade para envolver o Corinthians, né, para conseguir criar oportunidades com bola rolando. O Corinthians ele conseguiu ser combativo, ter uma marcação, e esse estilo vertical do Corinthians ele foi muito perigoso. O Corinthians teve algumas boas oportunidades, né? Óbvio que tem uma dependência do Garro ali na criação, mas, por exemplo, o Yuri Alberto tem 16 gols no ano. Ele já superou a marca dele do ano passado. O Yuri Alberto está a 3 gols de igualar a melhor marca da carreira dele, que foi em 2021 com a camisa do Inter. Isso porque perde gol para o Chuchu, hein? Mas eu acho que ele já estava... Inclusive no lance do gol dele é um escanteio de um gol que ele perde, que é aquele gol que ele perde todo o jogo, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele fez um bom jogo. Fez. Eu acho que ele criou algumas boas oportunidades. O Matheus Mendes, um chute dele colocado, ele vai buscar no cantinho. Assim, é um jogador que está sendo ainda mais recuperado. Já tinha uma recuperação com o Antônio Oliveira, mas o Ramon Dias e o Emiliano, né, já cansaram de falar sobre a qualidade dele. Eu acho que essa parte mental... ela é importante para qualquer atleta, mas o Yuri é um jogador que sente muita pressão. Então, assim, ele está se sentindo acolhido e está colocando a qualidade dele em prática. Assim, com bola rolando, eu achei que o Corinthians mostrou uma evolução muito grande ontem contra o adversário, né, fortíssimo, o Galo com os reforços, né, que recebeu, né, com os retornos de período de Copa América. São 4 jogos de vencibilidade. Então, assim, um time que agora, o Milito, ele tem material para colocar esse time em bom rendimento. Mesmo assim, o Corinthians foi lá e jogou com coragem fora de casa. Buscando o jogo, finalizando mais que o Galo. Assim. É óbvio que o torcedor, hoje você não quer negociar a derrota. O Corinthians precisa pontuar. Só que analisando rendimento, se o Corinthians seguir nessa toada e repetir as atuações desse nível, é uma equipe para respirar, uma equipe para sair dessa zona complicada. Porque potencial tem, e tem um técnico extremamente experiente e competente. Sim, eu gostei do jogo do Corinthians ontem. Achei que o Corinthians, mesmo com a derrota, ele fez um jogo que mostra crescimento.